assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. O Shrek já não é mais aquele ogro bravo que todo mundo morria de medo lá no pântano. Agora ele tem uma vida tranquila, casado com a Fiona, cuidando dos filhos ogrencinhos, com direito a festas, amigos por perto e tudo certinho. Só que aí vem o problema. Ele começa a sentir que perdeu aquela pegada de ser ogro de verdade, sabe? Nada mais tem aquele gosto de antes. Ninguém mais corre apavorado quando ele dá um rugido e, em vez de ser um monstro assustador, virou quase uma atração turística. Isso começa a incomodar demais, porque ele sente que ficou meio preso numa rotina, como se tivesse virado um personagem repetitivo da própria vida. E é justamente nesse vazio que entra em cena um sujeito chamado Rumpelstiltskin. Esse cara é todo sorrateiro, um mestre em fazer contratos malucos e enganar as pessoas. Ele percebe a frustração do Shrek e vê ali uma chance de tirar vantagem. Então ele chega com uma proposta tentadora: oferecer ao Shrek um dia inteiro para viver como antigamente, como o ogro temido que ele já foi, sem responsabilidade, sem família, sem nada para segurar. Parece perfeito, né? Mas claro, tem uma pegadinha. Rumpel faz o contrato e em troca pega um dia da infância do Shrek. Um dia aparentemente sem importância. Só que esse detalhe muda tudo. De repente, quando Shrek assina o acordo, ele acorda numa versão completamente diferente do mundo que ele conhecia. A vida dele simplesmente foi virada de cabeça para baixo. Agora, nesse novo universo, ele nunca conheceu a Fiona, nunca construiu uma família, não tem amigos como o burro ou o gato de botas por perto. Pior ainda, Rumpelstiltskin é o rei desse lugar. E ele transformou o reino inteiro num caos. Os ogros estão escravizados, o pântano não pertence mais ao Shrek, e o mundo que ele conhecia desapareceu. A partir daí, começa a corrida contra o tempo. O contrato que ele assinou tem uma cláusula cruel. Se o Shrek não conseguir recuperar o amor verdadeiro até o fim do dia, ele simplesmente deixa de existir, como se nunca tivesse nascido. É pesado, mas ao mesmo tempo é a chave da aventura. Agora ele precisa reconquistar a Fiona, que nessa realidade alternativa é uma guerreira durona, líder da resistência dos ogros contra Rumpel. O detalhe é que ela não o reconhece, não tem ideia de quem ele seja, e o Shrek precisa reconquistar o coração dela do zero. Só que a Fiona dessa linha do tempo não é a princesa apaixonada de antes. Ela é forte, independente, meio fechada e não cai fácil na lábia de ninguém. Isso deixa tudo muito mais complicado, porque o Shrek tem que provar quem ele realmente é e mostrar o valor do que eles viveram, mesmo que nessa versão da história nada disso tenha acontecido. No meio dessa jornada, o burro aparece, mas também não reconhece o Shrek. A amizade que eles tinham precisa ser construída de novo. E isso rende momentos bem divertidos e emocionantes. O gato de botas também está diferente. Ele vive como um gato de estimação mimado e barrigudo, bem longe daquele espadachim ágil e destemido que a gente conhecia. Ou seja, tudo tá de pernas pro ar. E o Shrek tem que lidar com esse novo cenário enquanto corre contra o tempo. A grande missão dele é fazer a Fiona acreditar no amor verdadeiro, porque só assim o feitiço pode ser quebrado e a vida dele restaurada. E não é só por sobrevivência, não. É porque ele percebe, no meio desse caos todo, o quanto ele realmente ama a vida que ele tinha. Ele entende que aquela rotina que parecia chata era, na verdade, a coisa mais preciosa. Família, amigos, o pântano, até os momentos simples. Essa virada de consciência é o que dá força para ele lutar até o fim. A história começa mostrando um Shrek bem diferente daquele que a gente conheceu no primeiro filme. Sabe o ogro rabugento que adorava ficar sozinho no pântano e que deixava todo mundo apavorado só de olhar? Pois é, esse já ficou para trás. Agora ele tem uma vida que para qualquer um pareceria perfeita. Casado com a Fiona, 3 filhos pequenos que são a cara dele e da mãe, amigos como o burro e o gato de botas sempre por perto. Tudo parece estar nos trilhos, como se fosse um final feliz eterno. Mas aí é que tá. Pro Shrek, essa vida perfeita começa a perder a graça. No início, ele até curte a fama de ser o ogro que derrotou vilões, salvou princesas e conquistou respeito. Só que com o tempo, isso vai se transformando em rotina.
O Shrek passa os dias repetindo a mesma coisa. Acorda, cuida dos filhos, ajuda nas tarefas, participa de festas cheias de convidados, onde todos pedem para ele rugir só por diversão, como se fosse uma atração de circo. O rugido que antes fazia os outros tremerem, agora rende aplausos e risadinhas. Ele se sente vazio. Esse desconforto vai crescendo dentro dele até virar frustração. Imagina só, todo mundo olhando para ele como se fosse o ogro bonzinho, e ele sentindo falta de ser visto como aquele cara forte, assustador, dono do próprio nariz. Ele começa a pensar, será que eu não perdi a minha essência? Será que virei só mais um cara comum que troca fraldas e atende pedidos na vila? Isso dói nele e o faz questionar se realmente está feliz com a vida que construiu. É nesse ponto que surge a figura mais traiçoeira da história, Rumpelstiltskin. Esse cara é pequenininho, mas cheio de malícia. Ele tem fama de manipulador, vive de contratos mágicos cheios de letras miúdas que sempre favorecem ele e prejudicam quem assina. Rumpel vê no Shrek uma presa fácil, porque enxerga justamente essa insatisfação escondida. E é claro que ele vai usar isso para armar um plano. Antes de cruzar com o Shrek, o filme até mostra um pouco da vida do próprio Rumpel. Ele sonha em ter poder, já tentou fazer negócios duvidosos antes e vive frustrado porque nunca conseguiu o que queria. Quando descobre que o Shrek anda desmotivado, ele vê a chance perfeita de virar o jogo. O encontro deles acontece de um jeito quase casual, mas não se engane, tudo foi armado. Rumpel aparece com aquele jeito amigável, conversando com o Shrek como quem entende a dor dele. Ele joga as palavras certas, cutuca as feridas certas e desperta a nostalgia do ogro. E é aí que vem a oferta. E se você pudesse ter um dia inteiro como antigamente? Um dia para ser apenas o ogro assustador, livre de responsabilidades, sem família para se preocupar, sem amigos enchendo o saco. O Shrek, que estava de saco cheio da rotina, morde a isca. Ele não percebe na hora que é uma armadilha. A promessa de viver de novo o que ele era antes brilha nos olhos dele. Então, sem pensar muito, ele assina o contrato mágico de Rumpelstiltskin. Mas é claro que nada de graça. O contrato tinha uma condição. Rumpel ficaria com um dia sem importância da vida do Shrek. Parece bobagem, né? Só que esse detalhe é justamente o que muda tudo, porque o dia que ele pega é um dia do passado em que o Shrek nem imagina a importância que tinha. E quando o contrato é ativado, o mundo inteiro vira de ponta cabeça. De repente, o Shrek se vê numa realidade alternativa. Nada é como antes. O pântano não é mais dele. As pessoas não o reconhecem. O burro, que sempre foi seu melhor amigo, não faz ideia de quem ele é. E o mais doloroso, a Fiona nunca o conheceu. Ela existe, mas é completamente diferente. Uma guerreira independente, líder de um grupo de ogros que resistem à tirania. E quem está no poder absoluto agora é justamente o Rumpelstiltskin, que virou rei graças à artimanha do contrato. Nesse choque inicial, o Shrek sente o peso da burrada que fez. Ele queria um dia de liberdade, mas acabou trocando tudo que ele tinha de mais precioso. E para piorar, o contrato também tinha outra cláusula cruel. Se ele não conseguiu o beijo do amor verdadeiro até o nascer do sol, simplesmente desaparece, como se nunca tivesse existido. O Shrek mal acredita no que está acontecendo quando se vê nesse mundo completamente virado do avesso. Tudo aquilo que ele conhecia sumiu. O pântano que era o cantinho dele agora está tomado. As pessoas vivem com medo de Rumpel e os ogros não são mais livres, estão sendo caçados, presos ou obrigados a se esconder. É como se a vida tivesse sido roubada dele. Só que não é só impressão, né? É exatamente isso. Por causa do contrato, o dia que Rumpel tirou do passado, mudou tudo. E agora essa realidade distorcida é o novo normal. O primeiro baque pesado vem quando ele tenta procurar os amigos. Ele encontra o burro, mas não é o mesmo burro que a gente conhece. Esse burro nunca viu o Shrek na vida, não tem amizade nenhuma com ele e até tem medo no começo. O Shrek fica meio desesperado, tenta explicar, mas imagina a cena, um ogro grandão dizendo que são melhores amigos enquanto você nunca viu antes. É claro que o burro acha estranho, mas, como sempre, a curiosidade dele fala mais alto.
ele acaba embarcando na conversa, meio desconfiado, mas topa acompanhar o Shrek nessa busca por respostas. E é justamente o burro que ajuda o Shrek a entender como o contrato funciona. Ele descobre a cláusula que diz que se não conseguir o beijo do amor verdadeiro até o nascer do sol, vai desaparecer, como se nunca tivesse existido. Esse detalhe coloca ainda mais pressão na missão. A partir daí, o Shrek começa a buscar a Fiona. Só que quando a encontra, leva a outro choque. Essa Fiona não tem nada a ver com a esposa doce e apaixonada de antes. Ela é uma guerreira implacável, com armadura, espada e liderança de um grupo inteiro de ogros rebeldes. É praticamente uma general de um exército. E o pior, ela não o conhece, não tem memória nenhuma dos dois juntos. Para ela, Shrek é só mais um ogro qualquer que aparece do nada. O Shrek já não é mais aquele ogro bravo que todo mundo morria de medo lá no pântano. Agora ele tem uma vida tranquila, casado com a Fiona, cuidando dos filhos ogrencinhos, com direito a festas, amigos por perto e tudo certinho. Só que aí vem o problema. Ele começa a sentir que perdeu aquela pegada de ser ogro de verdade, sabe? Nada mais tem aquele gosto de antes. Ninguém mais corre apavorado quando ele dá um rugido e, em vez de ser um monstro assustador, virou quase uma atração turística. Isso começa a incomodar demais, porque ele sente que ficou meio preso numa rotina, como se tivesse virado um personagem repetitivo da própria vida. E é justamente nesse vazio que entra em cena um sujeito chamado Rumpelstiltskin. Esse cara é todo sorrateiro, um mestre em fazer contratos malucos e enganar as pessoas. Ele percebe a frustração do Shrek e vê ali uma chance de tirar vantagem. Então ele chega com uma proposta tentadora: oferecer ao Shrek um dia inteiro para viver como antigamente, como o ogro temido que ele já foi, sem responsabilidade, sem família, sem nada para segurar. Parece perfeito, né? Mas claro, tem uma pegadinha. Rumpel faz o contrato e em troca pega um dia da infância do Shrek. Um dia aparentemente sem importância. Só que esse detalhe muda tudo. De repente, quando Shrek assina o acordo, ele acorda numa versão completamente diferente do mundo que ele conhecia. A vida dele simplesmente foi virada de cabeça para baixo. Agora, nesse novo universo, ele nunca conheceu a Fiona, nunca construiu uma família, não tem amigos como o burro ou o gato de botas por perto. Pior ainda, Rumpelstiltskin é o rei desse lugar. E ele transformou o reino inteiro num caos. Os ogros estão escravizados, o pântano não pertence mais ao Shrek, e o mundo que ele conhecia desapareceu. A partir daí, começa a corrida contra o tempo. O contrato que ele assinou tem uma cláusula cruel. Se o Shrek não conseguir recuperar o amor verdadeiro até o fim do dia, ele simplesmente deixa de existir, como se nunca tivesse nascido. É pesado, mas ao mesmo tempo é a chave da aventura. Agora ele precisa reconquistar a Fiona, que nessa realidade alternativa é uma guerreira durona, líder da resistência dos ogros contra Rumpel. O detalhe é que ela não o reconhece, não tem ideia de quem ele seja, e o Shrek precisa reconquistar o coração dela do zero. Só que a Fiona dessa linha do tempo não é a princesa apaixonada de antes. Ela é forte, independente, meio fechada e não cai fácil na lábia de ninguém. Isso deixa tudo muito mais complicado, porque o Shrek tem que provar quem ele realmente é e mostrar o valor do que eles viveram, mesmo que nessa versão da história nada disso tenha acontecido. No meio dessa jornada, o burro aparece, mas também não reconhece o Shrek. A amizade que eles tinham precisa ser construída de novo. E isso rende momentos bem divertidos e emocionantes. O gato de botas também está diferente. Ele vive como um gato de estimação mimado e barrigudo, bem longe daquele espadachim ágil e destemido que a gente conhecia. Ou seja, tudo tá de pernas pro ar. E o Shrek tem que lidar com esse novo cenário enquanto corre contra o tempo. A grande missão dele é fazer a Fiona acreditar no amor verdadeiro, porque só assim o feitiço pode ser quebrado e a vida dele restaurada. E não é só por sobrevivência, não. É porque ele percebe, no meio desse caos todo, o quanto ele realmente ama a vida que ele tinha. Ele entende que aquela rotina que parecia chata era, na verdade, a coisa mais preciosa. Família, amigos, o pântano, até os momentos simples. Essa virada de consciência é o que dá força para ele lutar até o fim. A história começa mostrando um Shrek bem diferente daquele que a gente conheceu no primeiro filme.
Sabe o ogro rabugento que adorava ficar sozinho no pântano e que deixava todo mundo apavorado só de olhar? Pois é, esse já ficou para trás. Agora ele tem uma vida que para qualquer um pareceria perfeita. Casado com a Fiona, 3 filhos pequenos que são a cara dele e da mãe, amigos como o burro e o gato de botas sempre por perto. Tudo parece estar nos trilhos, como se fosse um final feliz eterno. Mas aí é que tá. Pro Shrek, essa vida perfeita começa a perder a graça. No início, ele até curte a fama de ser o ogro que derrotou vilões, salvou princesas e conquistou respeito. Só que com o tempo, isso vai se transformando em rotina. O Shrek passa os dias repetindo a mesma coisa. Acorda, cuida dos filhos, ajuda nas tarefas, participa de festas cheias de convidados, onde todos pedem para ele rugir só por diversão, como se fosse uma atração de circo. O rugido que antes fazia os outros tremerem, agora rende aplausos e risadinhas. Ele se sente vazio. Esse desconforto vai crescendo dentro dele até virar frustração. Imagina só, todo mundo olhando para ele como se fosse o ogro bonzinho e ele sentindo falta de ser visto como aquele cara forte, assustador, dono do próprio nariz. Ele começa a pensar, será que eu não perdi a minha essência? Será que virei só mais um cara comum que troca fraldas e atende pedidos na vila? Isso dói nele e o faz questionar se realmente está feliz com a vida que construiu. É nesse ponto que surge a figura mais traiçoeira da história, Rumpelstiltskin. Esse cara é pequenininho, mas cheio de malícia. Ele tem fama de manipulador, vive de contratos mágicos cheios de letras miúdas que sempre favorecem ele e prejudicam quem assina. Rumpel vê no Shrek uma presa fácil, porque enxerga justamente essa insatisfação escondida. E é claro que ele vai usar isso para armar um plano. Antes de cruzar com o Shrek, o filme até mostra um pouco da vida do próprio Rumpel. Ele sonha em ter poder, já tentou fazer negócios duvidosos antes e vive frustrado porque nunca conseguiu o que queria. Quando descobre que o Shrek anda desmotivado, ele vê a chance perfeita de virar o jogo. O encontro deles acontece de um jeito quase casual, mas não se engane, tudo foi armado. Rumpel aparece com aquele jeito amigável, conversando com o Shrek como quem entende a dor dele. Ele joga as palavras certas, cutuca as feridas certas e desperta a nostalgia do ogro. E é aí que vem a oferta. E se você pudesse ter um dia inteiro como antigamente? Um dia para ser apenas o ogro assustador, livre de responsabilidades, sem família para se preocupar, sem amigos enchendo o saco. O Shrek, que estava de saco cheio da rotina, morde a isca. Ele não percebe na hora que é uma armadilha. A promessa de viver de novo o que ele era antes brilha nos olhos dele. Então, sem pensar muito, ele assina o contrato mágico de Rumpelstiltskin. Mas é claro que nada de graça. O contrato tinha uma condição. Rumpel ficaria com um dia sem importância da vida do Shrek. Parece bobagem, né? Só que esse detalhe é justamente o que muda tudo, porque o dia que ele pega é um dia do passado em que o Shrek nem imagina a importância que tinha. E quando o contrato é ativado, o mundo inteiro vira de ponta cabeça. De repente, o Shrek se vê numa realidade alternativa. Nada é como antes. O pântano não é mais dele. As pessoas não o reconhecem. O burro, que sempre foi seu melhor amigo, não faz ideia de quem ele é. E o mais doloroso, a Fiona nunca o conheceu. Ela existe, mas é completamente diferente. Uma guerreira independente, líder de um grupo de ogros que resistem à tirania. E quem está no poder absoluto agora é justamente o Rumpelstiltskin, que virou rei graças à artimanha do contrato. Nesse choque inicial, o Shrek sente o peso da burrada que fez. Ele queria um dia de liberdade, mas acabou trocando tudo que ele tinha de mais precioso. E para piorar, o contrato também tinha outra cláusula cruel. Se ele não conseguiu o beijo do amor verdadeiro até o nascer do sol, simplesmente desaparece, como se nunca tivesse existido. O Shrek mal acredita no que está acontecendo quando se vê nesse mundo completamente virado do avesso. Tudo aquilo que ele conhecia sumiu. O pântano que era o cantinho dele agora está tomado. As pessoas vivem com medo de Rumpel e os ogros não são mais livres, estão sendo caçados, presos ou obrigados a se esconder. É como se a vida tivesse sido roubada dele. Só que não é só impressão, né? É exatamente isso,
Por causa do contrato, o dia que Rumpel tirou do passado mudou tudo, e agora essa realidade distorcida é o novo normal. O primeiro baque pesado vem quando ele tenta procurar os amigos. Ele encontra o burro, mas não é o mesmo burro que a gente conhece. Esse burro nunca viu o Shrek na vida, não tem amizade nenhuma com ele e até tem medo no começo. O Shrek fica meio desesperado, tenta explicar, mas imagina a cena, um ogro grandão dizendo que são melhores amigos enquanto você nunca viu antes. É claro que o burro acha estranho, mas, como sempre, a curiosidade dele fala mais alto. Ele acaba embarcando na conversa, meio desconfiado, mas topa acompanhar o Shrek nessa busca por respostas. E é justamente o burro que ajuda o Shrek a entender como o contrato funciona. Ele descobre a cláusula que diz que se não conseguir o beijo do amor verdadeiro até o nascer do sol, vai desaparecer, como se nunca tivesse existido. Esse detalhe coloca ainda mais pressão na missão. A partir daí, o Shrek começa a buscar a Fiona. Só que quando a encontra, leva a outro choque. Essa Fiona não tem nada a ver com a esposa doce e apaixonada de antes. Ela é uma guerreira implacável, com armadura, espada e liderança de um grupo inteiro de ogros rebeldes. É praticamente uma general de um exército. E o pior, ela não o conhece, não tem memória nenhuma dos dois juntos. Para ela, Shrek é só mais um ogro qualquer que aparece do nada. O Shrek já não é mais aquele ogro bravo que todo mundo morria de medo lá no pântano. Agora ele tem uma vida tranquila, casado com a Fiona, cuidando dos filhos ogrencinhos, com direito a festas, amigos por perto e tudo certinho. Só que aí vem o problema. Ele começa a sentir que perdeu aquela pegada de ser ogro de verdade, sabe? Nada mais tem aquele gosto de antes. Ninguém mais corre apavorado quando ele dá um rugido e, em vez de ser um monstro assustador, virou quase uma atração turística. Isso começa a incomodar demais, porque ele sente que ficou meio preso numa rotina, como se tivesse virado um personagem repetitivo da própria vida. E é justamente nesse vazio que entra em cena um sujeito chamado Rumpelstiltskin. Esse cara é todo sorrateiro, um mestre em fazer contratos malucos e enganar as pessoas. Ele percebe a frustração do Shrek e vê ali uma chance de tirar vantagem. Então ele chega com uma proposta tentadora: oferecer ao Shrek um dia inteiro para viver como antigamente, como o ogro temido que ele já foi, sem responsabilidade, sem família, sem nada para segurar. Parece perfeito, né? Mas claro, tem uma pegadinha. Rumpel faz o contrato e em troca pega um dia da infância do Shrek, um dia aparentemente sem importância. Só que esse detalhe muda tudo. De repente, quando Shrek assina o acordo, ele acorda numa versão completamente diferente do mundo que ele conhecia. A vida dele simplesmente foi virada de cabeça para baixo. Agora, nesse novo universo, ele nunca conheceu a Fiona, nunca construiu uma família, não tem amigos como o burro ou o gato de botas por perto. Pior ainda, Rumpelstiltskin é o rei desse lugar. E ele transformou o reino inteiro num caos. Os ogros estão escravizados, o pântano não pertence mais ao Shrek, e o mundo que ele conhecia desapareceu. A partir daí, começa a corrida contra o tempo. O contrato que ele assinou tem uma cláusula cruel. Se o Shrek não conseguir recuperar o amor verdadeiro até o fim do dia, ele simplesmente deixa de existir, como se nunca tivesse nascido. É pesado, mas ao mesmo tempo é a chave da aventura. Agora ele precisa reconquistar a Fiona, que nessa realidade alternativa é uma guerreira durona, líder da resistência dos ogros contra Rumpel. O detalhe é que ela não o reconhece, não tem ideia de quem ele seja, e o Shrek precisa reconquistar o coração dela do zero. Só que a Fiona dessa linha do tempo não é a princesa apaixonada de antes. Ela é forte, independente, meio fechada e não cai fácil na lábia de ninguém. Isso deixa tudo muito mais complicado, porque o Shrek tem que provar quem ele realmente é e mostrar o valor do que eles viveram, mesmo que nessa versão da história nada disso tenha acontecido. No meio dessa jornada, o burro aparece, mas também não reconhece o Shrek. A amizade que eles tinham precisa ser construída de novo. E isso rende momentos bem divertidos e emocionantes. O gato de botas também está diferente. Ele vive como um gato de estimação mimado e barrigudo, bem longe daquele espadachim ágil e destemido que a gente conhecia. Ou seja, tudo tá de pernas pro ar. E o Shrek tem que lidar com esse novo cenário enquanto corre contra o tempo.
A grande missão dele é fazer a Fiona acreditar no amor verdadeiro, porque só assim o feitiço pode ser quebrado e a vida dele restaurada. E não é só por sobrevivência, não. É porque ele percebe, no meio desse caos todo, o quanto ele realmente ama a vida que ele tinha. Ele entende que aquela rotina que parecia chata era na verdade a coisa mais preciosa. Família, amigos, o pântano, até os momentos simples. Essa virada de consciência é o que dá força para ele lutar até o fim. A história começa mostrando um Shrek bem diferente daquele que a gente conheceu no primeiro filme. Sabe o ogro rabugento que adorava ficar sozinho no pântano e que deixava todo mundo apavorado só de olhar? Pois é, esse já ficou para trás. Agora ele tem uma vida que para qualquer um pareceria perfeita. Casado com a Fiona, 3 filhos pequenos que são a cara dele e da mãe, amigos como o burro e o gato de botas sempre por perto. Tudo parece estar nos trilhos, como se fosse um final feliz eterno. Mas aí é que tá. Pro Shrek, essa vida perfeita começa a perder a graça. No início ele até curte a fama de ser o ogro que derrotou vilões, salvou princesas e conquistou respeito. Só que com o tempo isso vai se transformando em rotina. O Shrek passa os dias repetindo a mesma coisa. Acorda, cuida dos filhos, ajuda nas tarefas, participa de festas cheias de convidados, onde todos pedem para ele rugir só por diversão, como se fosse uma atração de circo. O rugido que antes fazia os outros tremerem, agora rende aplausos e risadinhas. Ele se sente vazio. Esse desconforto vai crescendo dentro dele até virar frustração. Imagina só, todo mundo olhando para ele como se fosse o ogro bonzinho, e ele sentindo falta de ser visto como aquele cara forte, assustador, dono do próprio nariz. Ele começa a pensar, será que eu não perdi a minha essência? Será que virei só mais um cara comum que troca fraldas e atende pedidos na vila? Isso dói nele e o faz questionar se realmente está feliz com a vida que construiu. É nesse ponto que surge a figura mais traiçoeira da história, Rumpelstiltskin. Esse cara é pequenininho, mas cheio de malícia. Ele tem fama de manipulador, vive de contratos mágicos cheios de letras miúdas que sempre favorecem ele e prejudicam quem assina. Rumpel vê no Shrek uma presa fácil, porque enxerga justamente essa insatisfação escondida. E é claro que ele vai usar isso para armar um plano. Antes de cruzar com o Shrek, o filme até mostra um pouco da vida do próprio Rumpel. Ele sonha em ter poder, já tentou fazer negócios duvidosos antes e vive frustrado porque nunca conseguiu o que queria. Quando descobre que o Shrek anda desmotivado, ele vê a chance perfeita de virar o jogo. O encontro deles acontece de um jeito quase casual, mas não se engane, tudo foi armado. Rumpel aparece com aquele jeito amigável, conversando com o Shrek como quem entende a dor dele. Ele joga as palavras certas, cutuca as feridas certas e desperta a nostalgia do ogro. E é aí que vem a oferta. E se você pudesse ter um dia inteiro como antigamente? Um dia para ser apenas o ogro assustador, livre de responsabilidades, sem família para se preocupar, sem amigos enchendo o saco. O Shrek, que estava de saco cheio da rotina, morde a isca. Ele não percebe na hora que é uma armadilha. A promessa de viver de novo o que ele era antes brilha nos olhos dele. Então, sem pensar muito, ele assina o contrato mágico de Rumpelstiltskin. Mas é claro que nada de graça. O contrato tinha uma condição. Rumpel ficaria com um dia sem importância da vida do Shrek. Parece bobagem, né? Só que esse detalhe é justamente o que muda tudo, porque o dia que ele pega é um dia do passado em que o Shrek nem imagina a importância que tinha. E quando o contrato é ativado, o mundo inteiro vira de ponta cabeça. De repente, o Shrek se vê numa realidade alternativa. Nada é como antes. O pântano não é mais dele. As pessoas não o reconhecem. O burro, que sempre foi seu melhor amigo, não faz ideia de quem ele é. E o mais doloroso, a Fiona nunca o conheceu. Ela existe, mas é completamente diferente. Uma guerreira independente, líder de um grupo de ogros que resistem à tirania. E quem está no poder absoluto agora é justamente o Rumpelstiltskin, que virou rei graças à artimanha do contrato. Nesse choque inicial, o Shrek sente o peso da burrada que fez. Ele queria um dia de liberdade, mas acabou trocando tudo que ele tinha de mais precioso. E para piorar, o contrato também tinha outra cláusula cruel.
Se ele não conseguiu o beijo do amor verdadeiro até o nascer do sol, simplesmente desaparece, como se nunca tivesse existido. O Shrek mal acredita no que está acontecendo quando se vê nesse mundo completamente virado do avesso. Tudo aquilo que ele conhecia sumiu. O pântano que era o cantinho dele agora está tomado. As pessoas vivem com medo de Rumpel e os ogros não são mais livres, estão sendo caçados, presos ou obrigados a se esconder. É como se a vida tivesse sido roubada dele. Só que não é só impressão, né? É exatamente isso. Por causa do contrato, o dia que Rumpel tirou do passado, mudou tudo. E agora essa realidade distorcida é o novo normal. O primeiro baque pesado vem quando ele tenta procurar os amigos. Ele encontra o burro, mas não é o mesmo burro que a gente conhece. Esse burro nunca viu o Shrek na vida, não tem amizade nenhuma com ele e até tem medo no começo. O Shrek fica meio desesperado, tenta explicar, mas imagina a cena, um ogro grandão dizendo que são melhores amigos enquanto você nunca viu antes. É claro que o burro acha estranho, mas, como sempre, a curiosidade dele fala mais alto. Ele acaba embarcando na conversa, meio desconfiado, mas topa acompanhar o Shrek nessa busca por respostas. E é justamente o burro que ajuda o Shrek a entender como o contrato funciona. Ele descobre a cláusula que diz que se não conseguir o beijo do amor verdadeiro até o nascer do sol, vai desaparecer, como se nunca tivesse existido. Esse detalhe coloca ainda mais pressão na missão. A partir daí, o Shrek começa a buscar a Fiona. Só que quando a encontra, leva a outro choque. Essa Fiona não tem nada a ver com a esposa doce e apaixonada de antes. Ela é uma guerreira implacável, com armadura, espada e liderança de um grupo inteiro de ogros rebeldes. É praticamente uma general de um exército. E o pior, ela não o conhece, não tem memória nenhuma dos dois juntos. Para ela, Shrek é só mais um ogro qualquer que aparece do nada. O Shrek já não é mais aquele ogro bravo que todo mundo morria de medo lá no pântano. Agora ele tem uma vida tranquila, casado com a Fiona, cuidando dos filhos ogrencinhos, com direito a festas, amigos por perto e tudo certinho. Só que aí vem o problema. Ele começa a sentir que perdeu aquela pegada de ser ogro de verdade, sabe? Nada mais tem aquele gosto de antes. Ninguém mais corre apavorado quando ele dá um rugido e, em vez de ser um monstro assustador, virou quase uma atração turística. Isso começa a incomodar demais, porque ele sente que ficou meio preso numa rotina, como se tivesse virado um personagem repetitivo da própria vida. E é justamente nesse vazio que entra em cena um sujeito chamado Rumpelstiltskin. Esse cara é todo sorrateiro, um mestre em fazer contratos malucos e enganar as pessoas. Ele percebe a frustração do Shrek e vê ali uma chance de tirar vantagem. Então ele chega com uma proposta tentadora: oferecer ao Shrek um dia inteiro para viver como antigamente, como o ogro temido que ele já foi, sem responsabilidade, sem família, sem nada para segurar. Parece perfeito, né? Mas claro, tem uma pegadinha. Rumpel faz o contrato e em troca pega um dia da infância do Shrek, um dia aparentemente sem importância. Só que esse detalhe muda tudo. De repente, quando Shrek assina o acordo, ele acorda numa versão completamente diferente do mundo que ele conhecia. A vida dele simplesmente foi virada de cabeça para baixo. Agora, nesse novo universo, ele nunca conheceu a Fiona, nunca construiu uma família, não tem amigos como o burro ou o gato de botas por perto. Pior ainda, Rumpelstiltskin é o rei desse lugar. E ele transformou o reino inteiro num caos. Os ogros estão escravizados, o pântano não pertence mais ao Shrek, e o mundo que ele conhecia desapareceu. A partir daí, começa a corrida contra o tempo. O contrato que ele assinou tem uma cláusula cruel. Se o Shrek não conseguir recuperar o amor verdadeiro até o fim do dia, ele simplesmente deixa de existir, como se nunca tivesse nascido. É pesado, mas ao mesmo tempo é a chave da aventura. Agora ele precisa reconquistar a Fiona, que nessa realidade alternativa é uma guerreira durona, líder da resistência dos ogros contra Rumpel. O detalhe é que ela não o reconhece, não tem ideia de quem ele seja, e o Shrek precisa reconquistar o coração dela do zero. Só que a Fiona dessa linha do tempo não é a princesa apaixonada de antes. Ela é forte, independente, meio fechada e não cai fácil na lábia de ninguém. Isso deixa tudo muito mais complicado, porque o Shrek tem que provar quem ele realmente é e mostrar o valor do que eles viveram,
mesmo que nessa versão da história nada disso tenha acontecido. No meio dessa jornada, o burro aparece, mas também não reconhece o Shrek. A amizade que eles tinham precisa ser construída de novo. E isso rende momentos bem divertidos e emocionantes. O gato de botas também está diferente. Ele vive como um gato de estimação mimado e barrigudo, bem longe daquele espadachim ágil e destemido que a gente conhecia. Ou seja, tudo tá de pernas pro ar. E o Shrek tem que lidar com esse novo cenário enquanto corre contra o tempo. A grande missão dele é fazer a Fiona acreditar no amor verdadeiro, porque só assim o feitiço pode ser quebrado e a vida dele restaurada. E não é só por sobrevivência, não. É porque ele percebe, no meio desse caos todo, o quanto ele realmente ama a vida que ele tinha. Ele entende que aquela rotina que parecia chata era na verdade a coisa mais preciosa. Família, amigos, o pântano, até os momentos simples. Essa virada de consciência é o que dá força para ele lutar até o fim. A história começa mostrando um Shrek bem diferente daquele que a gente conheceu no primeiro filme. Sabe o ogro rabugento que adorava ficar sozinho no pântano e que deixava todo mundo apavorado só de olhar? Pois é, esse já ficou para trás. Agora ele tem uma vida que para qualquer um pareceria perfeita. Casado com a Fiona, 3 filhos pequenos que são a cara dele e da mãe, amigos como o burro e o gato de botas sempre por perto. Tudo parece estar nos trilhos, como se fosse um final feliz eterno. Mas aí é que tá. Pro Shrek, essa vida perfeita começa a perder a graça. No início ele até curte a fama de ser o ogro que derrotou vilões, salvou princesas e conquistou respeito. Só que com o tempo isso vai se transformando em rotina. O Shrek passa os dias repetindo a mesma coisa. Acorda, cuida dos filhos, ajuda nas tarefas, participa de festas cheias de convidados, onde todos pedem para ele rugir só por diversão, como se fosse uma atração de circo. O rugido que antes fazia os outros tremerem, agora rende aplausos e risadinhas. Ele se sente vazio. Esse desconforto vai crescendo dentro dele até virar frustração. Imagina só, todo mundo olhando para ele como se fosse o ogro bonzinho e ele sentindo falta de ser visto como aquele cara forte, assustador, dono do próprio nariz. Ele começa a pensar, será que eu não perdi a minha essência? Será que virei só mais um cara comum que troca fraldas e atende pedidos na vila? Isso dói nele e o faz questionar se realmente está feliz com a vida que construiu. É nesse ponto que surge a figura mais traiçoeira da história, Rumpelstiltskin. Esse cara é pequenininho, mas cheio de malícia. Ele tem fama de manipulador, vive de contratos mágicos cheios de letras miúdas que sempre favorecem ele e prejudicam quem assina. Rumpel vê no Shrek uma presa fácil, porque enxerga justamente essa insatisfação escondida. E é claro que ele vai usar isso para armar um plano. Antes de cruzar com o Shrek, o filme até mostra um pouco da vida do próprio Rumpel. Ele sonha em ter poder, já tentou fazer negócios duvidosos antes e vive frustrado porque nunca conseguiu o que queria. Quando descobre que o Shrek anda desmotivado, ele vê a chance perfeita de virar o jogo. O encontro deles acontece de um jeito quase casual, mas não se engane, tudo foi armado. Rumpel aparece com aquele jeito amigável, conversando com o Shrek como quem entende a dor dele. Ele joga as palavras certas, cutuca as feridas certas e desperta a nostalgia do ogro. E é aí que vem a oferta. E se você pudesse ter um dia inteiro como antigamente? Um dia para ser apenas o ogro assustador, livre de responsabilidades, sem família para se preocupar, sem amigos enchendo o saco. O Shrek, que estava de saco cheio da rotina, morde a isca. Ele não percebe na hora que é uma armadilha. A promessa de viver de novo o que ele era antes brilha nos olhos dele. Então, sem pensar muito, ele assina o contrato mágico de Rumpelstiltskin. Mas é claro que nada de graça. O contrato tinha uma condição. Rumpel ficaria com um dia sem importância da vida do Shrek. Parece bobagem, né? Só que esse detalhe é justamente o que muda tudo, porque o dia que ele pega é um dia do passado em que o Shrek nem imagina a importância que tinha. E quando o contrato é ativado, o mundo inteiro vira de ponta cabeça. De repente, o Shrek se vê numa realidade alternativa. Nada é como antes. O pântano não é mais dele. As pessoas não o reconhecem. O burro, que sempre foi seu melhor amigo, não faz ideia de quem ele é. E o mais doloroso,
A Fiona nunca o conheceu. Ela existe, mas é completamente diferente. Uma guerreira independente, líder de um grupo de ogros que resistem à tirania. E quem está no poder absoluto agora é justamente o Rumpelstiltskin, que virou rei graças à artimanha do contrato. Nesse choque inicial, o Shrek sente o peso da burrada que fez. Ele queria um dia de liberdade, mas acabou trocando tudo que ele tinha de mais precioso. E para piorar, o contrato também tinha outra cláusula cruel. Se ele não conseguiu o beijo do amor verdadeiro até o nascer do sol, simplesmente desaparece, como se nunca tivesse existido. O Shrek mal acredita no que está acontecendo quando se vê nesse mundo completamente virado do avesso. Tudo aquilo que ele conhecia sumiu. O pântano que era o cantinho dele agora está tomado. As pessoas vivem com medo de Rumpel e os ogros não são mais livres, estão sendo caçados, presos ou obrigados a se esconder. É como se a vida tivesse sido roubada dele. Só que não é só impressão, né? É exatamente isso. Por causa do contrato, o dia que Rumpel tirou do passado mudou tudo e agora essa realidade distorcida é o novo normal. O primeiro baque pesado vem quando ele tenta procurar os amigos. Ele encontra o burro, mas não é o mesmo burro que a gente conhece. Esse burro nunca viu o Shrek na vida, não tem amizade nenhuma com ele e até tem medo no começo. O Shrek fica meio desesperado, tenta explicar, mas imagina a cena, um ogro grandão dizendo que são melhores amigos enquanto você nunca viu antes. É claro que o burro acha estranho, mas, como sempre, a curiosidade dele fala mais alto. Ele acaba embarcando na conversa, meio desconfiado, mas topa acompanhar o Shrek nessa busca por respostas. E é justamente o burro que ajuda o Shrek a entender como o contrato funciona. Ele descobre a cláusula que diz que se não conseguir o beijo do amor verdadeiro até o nascer do sol, vai desaparecer, como se nunca tivesse existido. Esse detalhe coloca ainda mais pressão na missão. A partir daí, o Shrek começa a buscar a Fiona. Só que quando a encontra, leva a outro choque. Essa Fiona não tem nada a ver com a esposa doce e apaixonada de antes. Ela é uma guerreira implacável, com armadura, espada e liderança de um grupo inteiro de ogros rebeldes. É praticamente uma general de um exército. E o pior, ela não o conhece, não tem memória nenhuma dos dois juntos. Para ela, Shrek é só mais um ogro qualquer que aparece do nada. O Shrek já não é mais aquele ogro bravo que todo mundo morria de medo lá no pântano. Agora ele tem uma vida tranquila, casado com a Fiona, cuidando dos filhos ogrencinhos, com direito a festas, amigos por perto e tudo certinho. Só que aí vem o problema. Ele começa a sentir que perdeu aquela pegada de ser ogro de verdade, sabe? Nada mais tem aquele gosto de antes. Ninguém mais corre apavorado quando ele dá um rugido e, em vez de ser um monstro assustador, virou quase uma atração turística. Isso começa a incomodar demais, porque ele sente que ficou meio preso numa rotina, como se tivesse virado um personagem repetitivo da própria vida. E é justamente nesse vazio que entra em cena um sujeito chamado Rumpelstiltskin. Esse cara é todo sorrateiro, um mestre em fazer contratos malucos e enganar as pessoas. Ele percebe a frustração do Shrek e vê ali uma chance de tirar vantagem. Então ele chega com uma proposta tentadora: oferecer ao Shrek um dia inteiro para viver como antigamente, como o ogro temido que ele já foi, sem responsabilidade, sem família, sem nada para segurar. Parece perfeito, né? Mas claro, tem uma pegadinha. Rumpel faz o contrato e em troca pega um dia da infância do Shrek, um dia aparentemente sem importância. Só que esse detalhe muda tudo. De repente, quando Shrek assina o acordo, ele acorda numa versão completamente diferente do mundo que ele conhecia. A vida dele simplesmente foi virada de cabeça para baixo. Agora, nesse novo universo, ele nunca conheceu a Fiona, nunca construiu uma família, não tem amigos como o burro ou o gato de botas por perto. Pior ainda, Rumpelstiltskin é o rei desse lugar. E ele transformou o reino inteiro num caos. Os ogros estão escravizados, o pântano não pertence mais ao Shrek, e o mundo que ele conhecia desapareceu. A partir daí, começa a corrida contra o tempo. O contrato que ele assinou tem uma cláusula cruel. Se o Shrek não conseguir recuperar o amor verdadeiro até o fim do dia, ele simplesmente deixa de existir, como se nunca tivesse nascido. É pesado, mas ao mesmo tempo é a chave da aventura.
Agora ele precisa reconquistar a Fiona, que nessa realidade alternativa é uma guerreira durona, líder da resistência dos ogros contra Rumpel. O detalhe é que ela não o reconhece, não tem ideia de quem ele seja, e o Shrek precisa reconquistar o coração dela do zero. Só que a Fiona dessa linha do tempo não é a princesa apaixonada de antes. Ela é forte, independente, meio fechada e não cai fácil na lábia de ninguém. Isso deixa tudo muito mais complicado, porque o Shrek tem que provar quem ele realmente é e mostrar o valor do que eles viveram, mesmo que nessa versão da história nada disso tenha acontecido. No meio dessa jornada, o burro aparece, mas também não reconhece o Shrek. A amizade que eles tinham precisa ser construída de novo. E isso rende momentos bem divertidos e emocionantes. O gato de botas também está diferente. Ele vive como um gato de estimação mimado e barrigudo, bem longe daquele espadachim ágil e destemido que a gente conhecia. Ou seja, tudo tá de pernas pro ar. E o Shrek tem que lidar com esse novo cenário enquanto corre contra o tempo. A grande missão dele é fazer a Fiona acreditar no amor verdadeiro, porque só assim o feitiço pode ser quebrado e a vida dele restaurada. E não é só por sobrevivência, não. É porque ele percebe, no meio desse caos todo, o quanto ele realmente ama a vida que ele tinha. Ele entende que aquela rotina que parecia chata era na verdade a coisa mais preciosa. Família, amigos, o pântano, até os momentos simples. Essa virada de consciência é o que dá força para ele lutar até o fim. A história começa mostrando um Shrek bem diferente daquele que a gente conheceu no primeiro filme. Sabe o ogro rabugento que adorava ficar sozinho no pântano e que deixava todo mundo apavorado só de olhar? Pois é, esse já ficou para trás. Agora ele tem uma vida que para qualquer um pareceria perfeita. Casado com a Fiona, 3 filhos pequenos que são a cara dele e da mãe, amigos como o burro e o gato de botas sempre por perto. Tudo parece estar nos trilhos, como se fosse um final feliz eterno. Mas aí é que tá. Pro Shrek, essa vida perfeita começa a perder a graça. No início ele até curte a fama de ser o ogro que derrotou vilões, salvou princesas e conquistou respeito. Só que com o tempo isso vai se transformando em rotina. O Shrek passa os dias repetindo a mesma coisa. Acorda, cuida dos filhos, ajuda nas tarefas, participa de festas cheias de convidados, onde todos pedem para ele rugir só por diversão, como se fosse uma atração de circo. O rugido que antes fazia os outros tremerem, agora rende aplausos e risadinhas. Ele se sente vazio. Esse desconforto vai crescendo dentro dele até virar frustração. Imagina só, todo mundo olhando para ele como se fosse o ogro bonzinho e ele sentindo falta de ser visto como aquele cara forte, assustador, dono do próprio nariz. Ele começa a pensar, será que eu não perdi a minha essência? Será que virei só mais um cara comum que troca fraldas e atende pedidos na vila? Isso dói nele e o faz questionar se realmente está feliz com a vida que construiu. É nesse ponto que surge a figura mais traiçoeira da história, Rumpelstiltskin. Esse cara é pequenininho, mas cheio de malícia. Ele tem fama de manipulador, vive de contratos mágicos cheios de letras miúdas que sempre favorecem ele e prejudicam quem assina. Rumpel vê no Shrek uma presa fácil, porque enxerga justamente essa insatisfação escondida. E é claro que ele vai usar isso para armar um plano. Antes de cruzar com o Shrek, o filme até mostra um pouco da vida do próprio Rumpel. Ele sonha em ter poder, já tentou fazer negócios duvidosos antes e vive frustrado porque nunca conseguiu o que queria. Quando descobre que o Shrek anda desmotivado, ele vê a chance perfeita de virar o jogo. O encontro deles acontece de um jeito quase casual, mas não se engane, tudo foi armado. Rumpel aparece com aquele jeito amigável, conversando com o Shrek como quem entende a dor dele. Ele joga as palavras certas, cutuca as feridas certas e desperta a nostalgia do ogro. E é aí que vem a oferta. E se você pudesse ter um dia inteiro como antigamente? Um dia para ser apenas o ogro assustador, livre de responsabilidades, sem família para se preocupar, sem amigos enchendo o saco. O Shrek, que estava de saco cheio da rotina, morde a isca. Ele não percebe na hora que é uma armadilha. A promessa de viver de novo o que ele era antes brilha nos olhos dele. Então, sem pensar muito, ele assina o contrato mágico de Rumpelstiltskin. Mas é claro que nada de graça. O contrato tinha uma condição. Rumpel ficaria com um dia sem importância da vida do Shrek.
Parece bobagem, né? Só que esse detalhe é justamente o que muda tudo, porque o dia que ele pega é um dia do passado em que o Shrek nem imagina a importância que tinha. E quando o contrato é ativado, o mundo inteiro vira de ponta cabeça. De repente, o Shrek se vê numa realidade alternativa. Nada é como antes. O pântano não é mais dele. As pessoas não o reconhecem. O burro, que sempre foi seu melhor amigo, não faz ideia de quem ele é. E o mais doloroso, a Fiona nunca o conheceu. Ela existe, mas é completamente diferente. Uma guerreira independente, líder de um grupo de ogros que resistem à tirania. E quem está no poder absoluto agora é justamente o Rumpelstiltskin, que virou rei graças à artimanha do contrato. Nesse choque inicial, o Shrek sente o peso da burrada que fez. Ele queria um dia de liberdade, mas acabou trocando tudo que ele tinha de mais precioso. E para piorar, o contrato também tinha outra cláusula cruel. Se ele não conseguiu o beijo do amor verdadeiro até o nascer do sol, simplesmente desaparece, como se nunca tivesse existido. O Shrek mal acredita no que está acontecendo quando se vê nesse mundo completamente virado do avesso. Tudo aquilo que ele conhecia sumiu. O pântano que era o cantinho dele, agora está tomado. As pessoas vivem com medo de Rumpel e os ogros não são mais livres, estão sendo caçados, presos ou obrigados a se esconder. É como se a vida tivesse sido roubada dele. Só que não é só impressão, né? É exatamente isso. Por causa do contrato, o dia que Rumpel tirou do passado, mudou tudo. E agora essa realidade distorcida é o novo normal. O primeiro baque pesado vem quando ele tenta procurar os amigos. Ele encontra o burro, mas não é o mesmo burro que a gente conhece. Esse burro nunca viu o Shrek na vida, não tem amizade nenhuma com ele e até tem medo no começo. O Shrek fica meio desesperado, tenta explicar, mas imagina a cena, um ogro grandão dizendo que são melhores amigos enquanto você nunca viu antes. É claro que o burro acha estranho, mas, como sempre, a curiosidade dele fala mais alto. Ele acaba embarcando na conversa, meio desconfiado, mas topa acompanhar o Shrek nessa busca por respostas. E é justamente o burro que ajuda o Shrek a entender como o contrato funciona. Ele descobre a cláusula que diz que se não conseguir o beijo do amor verdadeiro até o nascer do sol, vai desaparecer, como se nunca tivesse existido. Esse detalhe coloca ainda mais pressão na missão. A partir daí, o Shrek começa a buscar a Fiona. Só que quando a encontra, leva a outro choque. Essa Fiona não tem nada a ver com a esposa doce e apaixonada de antes. Ela é uma guerreira implacável, com armadura, espada e liderança de um grupo inteiro de ogros rebeldes. É praticamente uma general de um exército. E o pior, ela não o conhece, não tem memória nenhuma dos dois juntos. Para ela, Shrek é só mais um ogro qualquer que aparece do nada. O Shrek já não é mais aquele ogro bravo que todo mundo morria de medo lá no pântano. Agora ele tem uma vida tranquila, casado com a Fiona, cuidando dos filhos ogrencinhos, com direito a festas, amigos por perto e tudo certinho. Só que aí vem o problema. Ele começa a sentir que perdeu aquela pegada de ser ogro de verdade, sabe? Nada mais tem aquele gosto de antes. Ninguém mais corre apavorado quando ele dá um rugido e, em vez de ser um monstro assustador, virou quase uma atração turística. Isso começa a incomodar demais, porque ele sente que ficou meio preso numa rotina, como se tivesse virado um personagem repetitivo da própria vida. E é justamente nesse vazio que entra em cena um sujeito chamado Rumpelstiltskin. Esse cara é todo sorrateiro, um mestre em fazer contratos malucos e enganar as pessoas. Ele percebe a frustração do Shrek e vê ali uma chance de tirar vantagem. Então ele chega com uma proposta tentadora: oferecer ao Shrek um dia inteiro para viver como antigamente, como o ogro temido que ele já foi, sem responsabilidade, sem família, sem nada para segurar. Parece perfeito, né? Mas claro, tem uma pegadinha. Rumpel faz o contrato e em troca pega um dia da infância do Shrek, um dia aparentemente sem importância. Só que esse detalhe muda tudo. De repente, quando Shrek assina o acordo, ele acorda numa versão completamente diferente do mundo que ele conhecia. A vida dele simplesmente foi virada de cabeça para baixo. Agora, nesse novo universo, ele nunca conheceu a Fiona, nunca construiu uma família, não tem amigos como o burro ou o gato de botas por perto. Pior ainda,
Rumpelstiltskin é o rei desse lugar. E ele transformou o reino inteiro num caos. Os ogros estão escravizados, o pântano não pertence mais ao Shrek, e o mundo que ele conhecia desapareceu. A partir daí, começa a corrida contra o tempo. O contrato que ele assinou tem uma cláusula cruel. Se o Shrek não conseguir recuperar o amor verdadeiro até o fim do dia, ele simplesmente deixa de existir, como se nunca tivesse nascido. É pesado, mas ao mesmo tempo é a chave da aventura. Agora ele precisa reconquistar a Fiona, que nessa realidade alternativa é uma guerreira durona, líder da resistência dos ogros contra Rumpel. O detalhe é que ela não o reconhece, não tem ideia de quem ele seja, e o Shrek precisa reconquistar o coração dela do zero. Só que a Fiona dessa linha do tempo não é a princesa apaixonada de antes. Ela é forte, independente, meio fechada e não cai fácil na lábia de ninguém. Isso deixa tudo muito mais complicado, porque o Shrek tem que provar quem ele realmente é e mostrar o valor do que eles viveram, mesmo que nessa versão da história nada disso tenha acontecido. No meio dessa jornada, o burro aparece, mas também não reconhece o Shrek. A amizade que eles tinham precisa ser construída de novo. E isso rende momentos bem divertidos e emocionantes. O gato de botas também está diferente. Ele vive como um gato de estimação mimado e barrigudo, bem longe daquele espadachim ágil e destemido que a gente conhecia. Ou seja, tudo tá de pernas pro ar. E o Shrek tem que lidar com esse novo cenário enquanto corre contra o tempo. A grande missão dele é fazer a Fiona acreditar no amor verdadeiro, porque só assim o feitiço pode ser quebrado e a vida dele restaurada. E não é só por sobrevivência, não. É porque ele percebe, no meio desse caos todo, o quanto ele realmente ama a vida que ele tinha. Ele entende que aquela rotina que parecia chata era na verdade a coisa mais preciosa. Família, amigos, o pântano, até os momentos simples. Essa virada de consciência é o que dá força para ele lutar até o fim. A história começa mostrando um Shrek bem diferente daquele que a gente conheceu no primeiro filme. Sabe o ogro rabugento que adorava ficar sozinho no pântano e que deixava todo mundo apavorado só de olhar? Pois é, esse já ficou para trás. Agora ele tem uma vida que para qualquer um pareceria perfeita. Casado com a Fiona, 3 filhos pequenos que são a cara dele e da mãe, amigos como o burro e o gato de botas sempre por perto. Tudo parece estar nos trilhos, como se fosse um final feliz eterno. Mas aí é que tá. Pro Shrek, essa vida perfeita começa a perder a graça. No início ele até curte a fama de ser o ogro que derrotou vilões, salvou princesas e conquistou respeito. Só que com o tempo isso vai se transformando em rotina. O Shrek passa os dias repetindo a mesma coisa. Acorda, cuida dos filhos, ajuda nas tarefas, participa de festas cheias de convidados, onde todos pedem para ele rugir só por diversão, como se fosse uma atração de circo. O rugido que antes fazia os outros tremerem, agora rende aplausos e risadinhas. Ele se sente vazio. Esse desconforto vai crescendo dentro dele até virar frustração. Imagina só, todo mundo olhando para ele como se fosse o ogro bonzinho e ele sentindo falta de ser visto como aquele cara forte, assustador, dono do próprio nariz. Ele começa a pensar, será que eu não perdi a minha essência? Será que virei só mais um cara comum que troca fraldas e atende pedidos na vila? Isso dói nele e o faz questionar se realmente está feliz com a vida que construiu. É nesse ponto que surge a figura mais traiçoeira da história, Rumpelstiltskin. Esse cara é pequenininho, mas cheio de malícia. Ele tem fama de manipulador, vive de contratos mágicos cheios de letras miúdas que sempre favorecem ele e prejudicam quem assina. Rumpel vê no Shrek uma presa fácil, porque enxerga justamente essa insatisfação escondida. E é claro que ele vai usar isso para armar um plano. Antes de cruzar com o Shrek, o filme até mostra um pouco da vida do próprio Rumpel. Ele sonha em ter poder, já tentou fazer negócios duvidosos antes e vive frustrado porque nunca conseguiu o que queria. Quando descobre que o Shrek anda desmotivado, ele vê a chance perfeita de virar o jogo. O encontro deles acontece de um jeito quase casual, mas não se engane, tudo foi armado. Rumpel aparece com aquele jeito amigável, conversando com o Shrek como quem entende a dor dele. Ele joga as palavras certas, cutuca as feridas certas e desperta a nostalgia do ogro. E é aí que vem a oferta. E se você pudesse ter um dia inteiro como antigamente?
Um dia para ser apenas o ogro assustador, livre de responsabilidades, sem família para se preocupar, sem amigos enchendo o saco. O Shrek, que estava de saco cheio da rotina, morde a isca. Ele não percebe na hora que é uma armadilha. A promessa de viver de novo o que ele era antes brilha nos olhos dele. Então, sem pensar muito, ele assina o contrato mágico de Rumpelstiltskin. Mas é claro que nada de graça. O contrato tinha uma condição. Rumpel ficaria com um dia sem importância da vida do Shrek. Parece bobagem, né? Só que esse detalhe é justamente o que muda tudo, porque o dia que ele pega é um dia do passado em que o Shrek nem imagina a importância que tinha. E quando o contrato é ativado, o mundo inteiro vira de ponta cabeça. De repente, o Shrek se vê numa realidade alternativa. Nada é como antes. O pântano não é mais dele. As pessoas não o reconhecem. O burro, que sempre foi seu melhor amigo, não faz ideia de quem ele é. E o mais doloroso, a Fiona nunca o conheceu. Ela existe, mas é completamente diferente. Uma guerreira independente, líder de um grupo de ogros que resistem à tirania. E quem está no poder absoluto agora é justamente o Rumpelstiltskin, que virou rei graças à artimanha do contrato. Nesse choque inicial, o Shrek sente o peso da burrada que fez. Ele queria um dia de liberdade, mas acabou trocando tudo que ele tinha de mais precioso. E para piorar, o contrato também tinha outra cláusula cruel. Se ele não conseguiu o beijo do amor verdadeiro até o nascer do sol, simplesmente desaparece, como se nunca tivesse existido. O Shrek mal acredita no que está acontecendo quando se vê nesse mundo completamente virado do avesso. Tudo aquilo que ele conhecia sumiu. O pântano que era o cantinho dele agora está tomado. As pessoas vivem com medo de Rumpel e os ogros não são mais livres, estão sendo caçados, presos ou obrigados a se esconder. É como se a vida tivesse sido roubada dele. Só que não é só impressão, né? É exatamente isso. Por causa do contrato, o dia que Rumpel tirou do passado, mudou tudo. E agora essa realidade distorcida é o novo normal. O primeiro baque pesado vem quando ele tenta procurar os amigos. Ele encontra o burro, mas não é o mesmo burro que a gente conhece. Esse burro nunca viu o Shrek na vida, não tem amizade nenhuma com ele e até tem medo no começo. O Shrek fica meio desesperado, tenta explicar, mas imagina a cena, um ogro grandão dizendo que são melhores amigos enquanto você nunca viu antes. É claro que o burro acha estranho, mas, como sempre, a curiosidade dele fala mais alto. Ele acaba embarcando na conversa, meio desconfiado, mas topa acompanhar o Shrek nessa busca por respostas. E é justamente o burro que ajuda o Shrek a entender como o contrato funciona. Ele descobre a cláusula que diz que se não conseguir o beijo do amor verdadeiro até o nascer do sol, vai desaparecer, como se nunca tivesse existido. Esse detalhe coloca ainda mais pressão na missão. A partir daí, o Shrek começa a buscar a Fiona. Só que quando a encontra, leva a outro choque. Essa Fiona não tem nada a ver com a esposa doce e apaixonada de antes. Ela é uma guerreira implacável, com armadura, espada e liderança de um grupo inteiro de ogros rebeldes. É praticamente uma general de um exército. E o pior, ela não o conhece, não tem memória nenhuma dos dois juntos. Para ela, Shrek é só mais um ogro qualquer que aparece do nada. O Shrek já não é mais aquele ogro bravo que todo mundo morria de medo lá no pântano. Agora ele tem uma vida tranquila, casado com a Fiona, cuidando dos filhos ogrencinhos, com direito a festas, amigos por perto e tudo certinho. Só que aí vem o problema. Ele começa a sentir que perdeu aquela pegada de ser ogro de verdade, sabe? Nada mais tem aquele gosto de antes. Ninguém mais corre apavorado quando ele dá um rugido e, em vez de ser um monstro assustador, virou quase uma atração turística. Isso começa a incomodar demais, porque ele sente que ficou meio preso numa rotina, como se tivesse virado um personagem repetitivo da própria vida. E é justamente nesse vazio que entra em cena um sujeito chamado Rumpelstiltskin. Esse cara é todo sorrateiro, um mestre em fazer contratos malucos e enganar as pessoas. Ele percebe a frustração do Shrek e vê ali uma chance de tirar vantagem. Então ele chega com uma proposta tentadora: oferecer ao Shrek um dia inteiro para viver como antigamente, como o ogro temido que ele já foi, sem responsabilidade, sem família, sem nada para segurar. Parece perfeito, né?
Mas claro, tem uma pegadinha. Rumpel faz o contrato e em troca pega um dia da infância do Shrek. Um dia aparentemente sem importância. Só que esse detalhe muda tudo. De repente, quando Shrek assina o acordo, ele acorda numa versão completamente diferente do mundo que ele conhecia. A vida dele simplesmente foi virada de cabeça para baixo. Agora, nesse novo universo, ele nunca conheceu a Fiona, nunca construiu uma família, não tem amigos como o burro ou o gato de botas por perto. Pior ainda, Rumpelstiltskin é o rei desse lugar. E ele transformou o reino inteiro num caos. Os ogros estão escravizados, o pântano não pertence mais ao Shrek, e o mundo que ele conhecia desapareceu. A partir daí, começa a corrida contra o tempo. O contrato que ele assinou tem uma cláusula cruel. Se o Shrek não conseguir recuperar o amor verdadeiro até o fim do dia, ele simplesmente deixa de existir, como se nunca tivesse nascido. É pesado, mas ao mesmo tempo é a chave da aventura. Agora ele precisa reconquistar a Fiona, que nessa realidade alternativa é uma guerreira durona, líder da resistência dos ogros contra Rumpel. O detalhe é que ela não o reconhece, não tem ideia de quem ele seja, e o Shrek precisa reconquistar o coração dela do zero. Só que a Fiona dessa linha do tempo não é a princesa apaixonada de antes. Ela é forte, independente, meio fechada e não cai fácil na lábia de ninguém. Isso deixa tudo muito mais complicado, porque o Shrek tem que provar quem ele realmente é e mostrar o valor do que eles viveram, mesmo que nessa versão da história nada disso tenha acontecido. No meio dessa jornada, o burro aparece, mas também não reconhece o Shrek. A amizade que eles tinham precisa ser construída de novo. E isso rende momentos bem divertidos e emocionantes. O gato de botas também está diferente. Ele vive como um gato de estimação mimado e barrigudo, bem longe daquele espadachim ágil e destemido que a gente conhecia. Ou seja, tudo tá de pernas pro ar. E o Shrek tem que lidar com esse novo cenário enquanto corre contra o tempo. A grande missão dele é fazer a Fiona acreditar no amor verdadeiro, porque só assim o feitiço pode ser quebrado e a vida dele restaurada. E não é só por sobrevivência, não. É porque ele percebe, no meio desse caos todo, o quanto ele realmente ama a vida que ele tinha. Ele entende que aquela rotina que parecia chata era, na verdade, a coisa mais preciosa. Família, amigos, o pântano, até os momentos simples. Essa virada de consciência é o que dá força para ele lutar até o fim. A história começa mostrando um Shrek bem diferente daquele que a gente conheceu no primeiro filme. Sabe o ogro rabugento que adorava ficar sozinho no pântano e que deixava todo mundo apavorado só de olhar? Pois é, esse já ficou para trás. Agora ele tem uma vida que para qualquer um pareceria perfeita. Casado com a Fiona, 3 filhos pequenos que são a cara dele e da mãe, amigos como o burro e o gato de botas sempre por perto. Tudo parece estar nos trilhos, como se fosse um final feliz eterno. Mas aí é que tá. Pro Shrek, essa vida perfeita começa a perder a graça. No início, ele até curte a fama de ser o ogro que derrotou vilões, salvou princesas e conquistou respeito. Só que com o tempo, isso vai se transformando em rotina. O Shrek passa os dias repetindo a mesma coisa. Acorda, cuida dos filhos, ajuda nas tarefas, participa de festas cheias de convidados, onde todos pedem para ele rugir só por diversão, como se fosse uma atração de circo. O rugido que antes fazia os outros tremerem, agora rende aplausos e risadinhas. Ele se sente vazio. Esse desconforto vai crescendo dentro dele até virar frustração. Imagina só, todo mundo olhando para ele como se fosse o ogro bonzinho e ele sentindo falta de ser visto como aquele cara forte, assustador, dono do próprio nariz. Ele começa a pensar, será que eu não perdi a minha essência? Será que virei só mais um cara comum que troca fraldas e atende pedidos na vila? Isso dói nele e o faz questionar se realmente está feliz com a vida que construiu. É nesse ponto que surge a figura mais traiçoeira da história, Rumpelstiltskin. Esse cara é pequenininho, mas cheio de malícia. Ele tem fama de manipulador, vive de contratos mágicos cheios de letras miúdas que sempre favorecem ele e prejudicam quem assina. Rumpel vê no Shrek uma presa fácil, porque enxerga justamente essa insatisfação escondida. E é claro que ele vai usar isso para armar um plano. Antes de cruzar com o Shrek, o filme até mostra um pouco da vida do próprio Rumpel.
Ele sonha em ter poder, já tentou fazer negócios duvidosos antes e vive frustrado porque nunca conseguiu o que queria. Quando descobre que o Shrek anda desmotivado, ele vê a chance perfeita de virar o jogo. O encontro deles acontece de um jeito quase casual, mas não se engane, tudo foi armado. Rumpel aparece com aquele jeito amigável, conversando com o Shrek como quem entende a dor dele. Ele joga as palavras certas, cutuca as feridas certas e desperta a nostalgia do ogro. E é aí que vem a oferta. E se você pudesse ter um dia inteiro como antigamente? Um dia para ser apenas o ogro assustador, livre de responsabilidades, sem família para se preocupar, sem amigos enchendo o saco. O Shrek, que estava de saco cheio da rotina, morde a isca. Ele não percebe na hora que é uma armadilha. A promessa de viver de novo o que ele era antes brilha nos olhos dele. Então, sem pensar muito, ele assina o contrato mágico de Rumpelstiltskin. Mas é claro que nada de graça. O contrato tinha uma condição. Rumpel ficaria com um dia sem importância da vida do Shrek. Parece bobagem, né? Só que esse detalhe é justamente o que muda tudo, porque o dia que ele pega é um dia do passado em que o Shrek nem imagina a importância que tinha. E quando o contrato é ativado, o mundo inteiro vira de ponta cabeça. De repente, o Shrek se vê numa realidade alternativa. Nada é como antes. O pântano não é mais dele. As pessoas não o reconhecem. O burro, que sempre foi seu melhor amigo, não faz ideia de quem ele é. E o mais doloroso, a Fiona nunca o conheceu. Ela existe, mas é completamente diferente. Uma guerreira independente, líder de um grupo de ogros que resistem à tirania. E quem está no poder absoluto agora é justamente o Rumpelstiltskin, que virou rei graças à artimanha do contrato. Nesse choque inicial, o Shrek sente o peso da burrada que fez. Ele queria um dia de liberdade, mas acabou trocando tudo que ele tinha de mais precioso. E para piorar, o contrato também tinha outra cláusula cruel. Se ele não conseguiu o beijo do amor verdadeiro até o nascer do sol, simplesmente desaparece, como se nunca tivesse existido. O Shrek mal acredita no que está acontecendo quando se vê nesse mundo completamente virado do avesso. Tudo aquilo que ele conhecia sumiu. O pântano que era o cantinho dele agora está tomado. As pessoas vivem com medo de Rumpel e os ogros não são mais livres, estão sendo caçados, presos ou obrigados a se esconder. É como se a vida tivesse sido roubada dele. Só que não é só impressão, né? É exatamente isso. Por causa do contrato, o dia que Rumpel tirou do passado, mudou tudo. E agora essa realidade distorcida é o novo normal. O primeiro baque pesado vem quando ele tenta procurar os amigos. Ele encontra o burro, mas não é o mesmo burro que a gente conhece. Esse burro nunca viu o Shrek na vida, não tem amizade nenhuma com ele e até tem medo no começo. O Shrek fica meio desesperado, tenta explicar, mas imagina a cena, um ogro grandão dizendo que são melhores amigos enquanto você nunca viu antes. É claro que o burro acha estranho, mas, como sempre, a curiosidade dele fala mais alto. Ele acaba embarcando na conversa, meio desconfiado, mas topa acompanhar o Shrek nessa busca por respostas. E é justamente o burro que ajuda o Shrek a entender como o contrato funciona. Ele descobre a cláusula que diz que se não conseguir o beijo do amor verdadeiro até o nascer do sol, vai desaparecer, como se nunca tivesse existido. Esse detalhe coloca ainda mais pressão na missão. A partir daí, o Shrek começa a buscar a Fiona. Só que quando a encontra, leva a outro choque. Essa Fiona não tem nada a ver com a esposa doce e apaixonada de antes. Ela é uma guerreira implacável, com armadura, espada e liderança de um grupo inteiro de ogros rebeldes. É praticamente uma general de um exército. E o pior, ela não o conhece, não tem memória nenhuma dos dois juntos. Para ela, Shrek é só mais um ogro qualquer que aparece do nada. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.